Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e digita jo.vidal Redesenhe Sua Vida, você vai me encontrar. Lá tem muito conteúdo exclusivo para você também. No episódio de hoje eu quero falar sobre uma pergunta que pode até parecer um pouco estranha, mas vamos lá. Respira e reflita aqui comigo. E se o seu maior erro não fosse fracassar? E se, na verdade, o seu maior erro fosse descobrir que você pode viver uma vida muito maior do que você imaginou? Pensa nisso por alguns segundos. Vou tomar uma água enquanto você pensa. Porque durante muitos anos eu também acreditava que as pessoas tinham medo do fracasso. Mas depois, dentro das mentorias, atendendo as pessoas, né, fazendo a leitura de cartas também, que é um mapa que eu entrego, eu acabei percebendo que tem um padrão bem diferente. Inclusive, muitas das leituras de cartas aparecem isso e depois a pessoa acaba vindo fazer a mentoria comigo, porque a gente identifica. Quando a gente olha mais profundamente, o verdadeiro medo que aparece não é o medo de ser vista, mas é o medo de ter sucesso e de não conseguir sustentar. É o medo de decepcionar as pessoas próximas. O medo de mudar tanto que os antigos relacionamentos deixam de fazer sentido. O medo de ganhar dinheiro. O medo de cobrar. O medo de ocupar espaço. O medo de brilhar. Percebe que nem sempre o medo está em perder. Às vezes o medo está em crescer. Isso é uma pesquisa do livro Mindset, da Carol Decker, acho que é assim que fala o nome dela, que diz o seguinte, que as pessoas com a mentalidade fixa costumam proteger a imagem que têm de si mesmas. Então elas evitam desafios, não porque elas sejam incapazes, mas porque o desafio pode colocar em risco a própria identidade que construíram. Eu acredito que eu preciso parecer competente o tempo inteiro. Então eu evito situações em que eu possa parecer iniciante. Se eu acredito que eu preciso acertar sempre, eu fujo de experiências em que existam possibilidade de erro. E sem perceber, começo a viver uma vida pequena. Não porque seja o meu sonho, mas porque ela parece segura. Quem conhece a minha história, eu estava completamente segura no meu emprego lá de 20 anos, tranquilinha, mas eu vivia a 10 minutos do trabalho, a minha vida era trabalho, casa, né, até tinha uma vida bem confortável lá no Brasil, mas eu não estava feliz com aquele trabalho. Mas ele era confortável, era perto de casa, então tudo isso me mantinha lá. Até que eu levei o pé na bunda e fui demitida. Isso me fez vir atrás de um sonho, que era emigrar para outro país. E eu saí então daquele mundo e vim literalmente, né, pro outro lado do globo, viver uma vida que eu não fazia ideia do que ia acontecer. E foi assim que eu vim atrás do meu sonho, porque alguém lá atrás me deu o pé na bunda, né?
Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Existe alguma área da sua vida que você sabe exatamente o que precisa fazer, mas continua adiando? Meu caso lá era pedir demissão, né? Queria ter saído lá desse emprego muito tempo atrás. Então, o que você continua adiando? Será que você continua adiando gravar os vídeos para o seu Instagram? É uma mentorada extremamente qualificada, terceira pós-graduação do nicho de neurociência, e ela não consegue fazer vídeo. Ela não consegue falar para as pessoas do trabalho dela. Ela não consegue aumentar o valor da hora dela. Então, o que você continua adiando? Gravar vídeo, mudar de profissão, terminar um relacionamento, começar um negócio, cobrar o valor justo pelo seu trabalho, talvez dizer não, pedir ajuda. Todo mundo sabe. Você sabe. Mas você não faz. E você costuma dizer para si mesma: ai, ainda não estou pronta. Preciso fazer a terceira pós-graduação em neurociência. Preciso fazer a terceira pós-graduação em tal coisa. Preciso fazer mais um curso. Será mesmo? Ou será que essa é apenas uma forma elegante de permanecer onde tudo é previsível? Tem uma frase que diz o seguinte: nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da medida. E essa frase me fez refletir. Se você realmente se tornasse tudo aquilo que você é capaz de ser, o que mudaria? Vamos dedo na ferida. Quais amizades deixariam de fazer sentido? Aonde você ia precisar colocar limite, ou em que pessoas você ia precisar colocar limite? Você ia parar de aceitar migalhas. Talvez você precisasse dizer não com mais frequência. Talvez você precisasse abandonar a personagem que vive tentando agradar todo mundo. E isso assusta, porque crescer exige despedidas. Quando eu fui demitida, a minha identidade morreu. Às vezes eu sinto falta dela. Às vezes eu sinto uma saudade que eu não sei do que é. E outro dia eu tive esse insight. A saudade que eu tenho não é do Brasil, não é da minha família. A saudade que eu tenho é a saudade de quem eu era. De certo modo, aquela Josi estava numa vida confortável, segura. E eu aqui na Austrália continuo numa jornada no desconhecido. E como a gente já aprendeu, o desconhecido assusta. Então, às vezes, eu tenho uma recaída e eu sinto saudade da minha versão antiga. Mas ela morreu. Não tem como resgatar. Eu posso acolher a saudade e tá tudo bem. Porque a minha nova identidade está cada vez mais forte. Então, crescer, ter sucesso, ser milionária, exige despedidas.
Quais as despedidas? Você tá pronto para se despedir delas? Existe uma ideia que eu gosto de compartilhar muito dentro das mentorias, que é: toda identidade oferece benefício, mesmo quando ela faz sofrer. Pensa na identidade da boazinha. Ela vive cansada, sobrecarregada, quase nunca prioriza a si mesma, mas ela recebe aprovação, ela recebe elogios, ela evita conflito. Agora imagina essa mulher se ela decide mudar. Quando ela começa a colocar limite, quando ela começa a dizer não, quando ela começa a cobrar pelo próprio trabalho, quando ela ocupa espaço, o que acontece? Nem todo mundo vai gostar. Quem me conhece, quem me segue há mais tempo, sabe que eu entrego muito conteúdo gratuito. Mas eu entrego muito conteúdo gratuito. Mas eu também tenho conteúdo pago. E às vezes a pessoa pega e fala assim pra mim: nossa, mas esse é pago, mas tem que pagar? Porra, você quer mais o quê? Eu dou tanto conteúdo gratuito. Então, assim, quando você diz não, quando você cobra pelo seu trabalho, quando você cobra pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua hora, nem todo mundo vai gostar. E é exatamente por isso que mudar pode dar tanto medo. Porque você vai deixar de agradar muita gente. Crescer quase sempre vai exigir que você abra mão da aprovação antiga. Talvez porque você tenha aprendido ainda na infância que ser pequena era mais seguro. Que você não podia chamar atenção, que você precisava ser humilde, que você não podia ser egoísta, que era melhor não incomodar, que sucesso desperta inveja, que dinheiro muda as pessoas, que quem aparecia era criticado. E essas mensagens todas ficaram registradas no seu subconsciente. E hoje, então, quando uma oportunidade aparece, seu cérebro pergunta: isso vai me fazer feliz? Não, seu cérebro não pergunta isso. O que seu cérebro, o que sua mente subconsciente pergunta é: isso é seguro? E muitas vezes a resposta é não. Então você desiste. Não porque você não consegue, mas porque o seu sistema nervoso ainda associa crescimento é igual a ameaça. Dinheiro é igual a ameaça. Sucesso é igual a ameaça. Brilho é igual a ameaça. No método Redesenhe Sua Vida, que é o método que eu criei, eu costumo dizer que ninguém sabota aquilo que acredita ser seguro. A autossabotagem, ela quase sempre é uma tentativa inconsciente de proteção. Se crescer parece perigoso, sua mente encontra maneiras de impedir esse crescimento. E aí você vai procrastinar. É uma palavra chique, é um nome bonito que inventaram para falar da autossabotagem. Você começa a duvidar, você começa a esperar o momento perfeito, você cria a síndrome do impostor, né? Quando você duvida de si mesmo. Você começa a criar desculpas. Você busca mais um curso, mais um certificado, mais uma confirmação. E enquanto isso, a vida continua passando. Imagina uma águia.
uma águia criada em um galinheiro. Ela cresce vendo as galinhas. Logo ela aprende a ciscar. Ela aprende que os voos curtinhos são suficientes. Ninguém diz que ela nasceu para alcançar as alturas. Até que um dia ela olha para o céu e vê outra águia voando e pensa: que incrível. Mas logo ela completa: isso não é para mim. O mais triste nessa história é que ela nunca descobriu quem ela realmente era. Quantas pessoas vivem exatamente assim, admirando outras mulheres? Elas dizem: ela nasceu com dom, ela tem sorte, ela é diferente. Quando talvez a única diferença seja que um dia aquela mulher resolveu experimentar abrir as asas. Quero falar algo importante sobre o desafio. Porque o desafio que revela capacidades que ainda não conhecemos. Você não descobre a sua coragem vivendo em situações desconfortáveis. É o desafio que revela o quanto você é capaz de fazer algo. Você não descobre a sua coragem, em situações confortáveis. Você não descobre a sua força evitando tudo que te assusta. Você não descobre o seu potencial permanecendo exatamente onde você esteve. Eu não sabia do meu potencial enquanto eu estava lá no escritório contábil. Hoje o céu é o limite, né? O crescimento, ele acontece na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. E essa fronteira costuma ser desconfortável. Eu quero propor um exercício. Quero que você se imagine. Imagine daqui 5 anos. Você encontra 2 versões de si mesma. A primeira versão é exatamente igual. Os mesmos medos, as mesmas desculpas, os mesmos sonhos guardados, a mesma vida. Na segunda, você decidiu enfrentar o desconforto. Gravou o primeiro vídeo, abriu um negócio, mudou de cidade, fez terapia, entrou na mentoria, fez a leitura de cartas, aprendeu uma habilidade nova, cobrou o valor justo do seu trabalho, colocou o limite. Consigo visualizar perfeitamente as minhas 2 versões. E se aquela porta não tivesse se fechado, né? E se eu não tivesse levado o pé na bunda? E se eu tivesse continuado na empresa de contabilidade que eu trabalhava? Como eu estaria? E como eu tô hoje? Então, faz essa visualização. E pensa, quem você gostaria de abraçar? Faça outra pergunta. Qual decisão separa aquelas 2 versões? Porque normalmente não são 100 decisões. É uma. É a primeira. Para mim é muito claro. A minha decisão foi mudar de país. Quando eu mudei, desencadeou outras novas. Então, talvez você esteja esperando sentir coragem, mas a coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir mesmo quando o medo está presente. Se você esperar o medo desaparecer completamente, talvez você espere a vida inteira. Quando a gente veio para a Austrália, em 2017, eu tava com muito medo.
quando, antes um pouquinho, né, quando saiu o nosso visto, quando o nosso visto foi aprovado, eu acho que eu nunca chorei tanto como eu chorei aquele dia. Foi um choro, porque foi esse momento de decisão, de despedida. Eu sabia que eu estava me despedindo da minha vida antiga. Eu não estava deixando só o país, eu não estava deixando meus pais, eu não estava deixando as minhas casas. Eu estava deixando quem eu era. Vou ficar emocionada aqui. E eu me deu um medo a hora que o visto saiu. E eu falei, bom, não tem mais saída. Compramos passagens. E quando a gente chegou aqui, primeiro a gente ficou meio grogue, assim, por causa do jet lag, né? Do diferença de fuso. E porque, assim, as últimas semanas foram muito estressantes, vendendo toda a casa, enfim, muita correria. Então a gente deu um bode, assim, de dormir. A gente meio que dormia de dia e acordava à noite, ficava tudo meio confuso, né? E quando deu aquela estabilizada, assim, a gente tinha a gente veio com 3 contatos de telefone. Um é um sobrinho da minha amiga, um outro era um amigo do amigo, sabe assim? E mais um outro que era amigo do amigo. E aí a gente ligou para esses 3, né? Ó, chegamos. Qual a sua dica? Mais ou menos assim, né? E aí o Fê, eu lembro que eu ia estudar, então tava bem determinado que eu ia estudar e ele ia trabalhar. E aí ele falou assim pra mim, puta, meu, caiu a ficha que eu não sei falar inglês, a gente não tem casa pra morar, a gente não tem carro, a gente não tem emprego. E a gente não sabe andar por nada aqui. E assim, os primeiros 15 dias foi bem punk, porque a gente tava correndo atrás de casa pra morar. E tudo novo e com 2 crianças, o Noah 2 aninhos. Então o Noah a gente carregava ele num carrinho de bebê pra cima e pra baixo. A gente não tinha carro, tentando aprender a andar em Sydney, né? Aquela confusão toda. E em 15 dias a gente tinha a casa, o carro e meu marido já estava começando o emprego. Então, e eu logo já ia começar, os meninos já iam, o Lucas já ia começar a escola. Então foi muito, é muita questão de estar com aquela faca nos dentes, né? Mas o medo tava ali presente, sempre. Só tava na gavetinha, né? Tava na bolsa. Então, tem uma frase que mudou muito a forma como eu enxergo o crescimento. E a frase é o seguinte: a vida que você deseja vai exigir uma versão sua que ainda não existe. Vou repetir. A vida que você deseja vai exigir uma versão sua que ainda não existe. E isso é maravilhoso. Porque significa que você não precisa estar pronta hoje. Significa que você precisa estar disposta a se tornar essa pessoa. Ninguém nasce preparado para liderar, para empreender. Ninguém nasce preparado para ser mãe, pai. Ninguém nasce preparado para amar de forma saudável, para falar em público. As pessoas se tornam um passo por vez, uma decisão por vez, uma conversa difícil por vez. Então, antes da gente encerrar o episódio, eu quero deixar uma imagem com você. Eu quero que você imagine uma porta enorme. Pode ser uma porta dourada, amarela, vermelha, branca, cada um imagina a porta. Do lado dessa porta
né, abrindo essa porta, tá a vida que você deseja. A vida que você diz que deseja, né? Uma vida com mais propósito, com mais paz, com mais prosperidade, com mais liberdade, com mais autenticidade. Agora, eu te digo que essa porta ela não tá trancada. Mas essa porta exige que você atravesse ela, levando consigo medo. Você não precisa deixá-lo para trás. Você só não pode permitir que ele continue vivendo, dirigindo a sua vida. E eu quero terminar com uma pergunta. Talvez a pergunta mais importante desse episódio. Se a única coisa entre você e a vida que você deseja for a história de que você ainda não está pronta, pense nisso. E se a única coisa entre você e a vida que você deseja for a história de que você ainda não está pronta? Pense nisso. Porque talvez você não tenha medo de fracassar. Talvez você tenha medo de descobrir o quanto é capaz. Isso muda tudo. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Eu sou a Josi Vidal e esse foi mais um episódio do Dose Diária. Lembre-se que o seu potencial não cresce quando você se sente pronta. Ele cresce toda vez que você escolher dar o próximo passo. Até o próximo encontro. Um beijo de luz.